Os 31 povos indígenas do Norte Gaúcho pedem ao governo federal o reconhecimento de 100 mil hectares de terra, de acordo com um estudo feito pela FUNAI. Aqui na região, os conflitos entre agricultores e indígenas são fato que ultrapassam aí os anos. Os acampamentos indígenas que ficam à margem das propriedades rurais têm aumentado nesses últimos anos. Tensão acompanhada de perto por um professor aqui do curso de História da UPF. Bom, na semana em que se comemora o Dia do Índio, você vai acompanhar uma série de reportagens sobre o povo indígena em várias regiões do estado. Essa série, que começa hoje, foi feita através da Rede Prosa, uma parceria com outras TVs universitárias gaúchas. Esse é o acampamento de Mato Preto, formado por índios guaranis, fica às margens da ferrovia. O lugar é objeto de pesquisa do professor João Carlos Tedesco, da Universidade de Passo Fundo, sobre as relações índios, agricultores e a terra. São dois sujeitos históricos, que são índios e agricultores, que são sujeitos de direitos, não é? E que vivem uma situação de ansiedade, não é? De indecisão, tanto do presente como do futuro. Os agricultores não sabem o que fazer amanhã porque talvez perderão as terras. Os índios também em acampamentos não conseguem, como o próprio cacique já comentou conosco, não conseguem desenvolver os seus horizontes culturais. Aqui vivem 18 famílias, em torno de 80 pessoas. Eles ocuparam a área em 2003, dividem tarefas e as dificuldades de viver em acampamento. A maioria do pessoal, para sobreviver, trabalham fora, né? Trabalham nos frigoríficos, né? O pessoal são contratados, trabalham em cooperativas também, tem alguns que trabalham em cooperativas. E o resto das famílias vivem através de artesanato, né? Venda de artesanato. O cacique Joel, líder dos índios, nos diz que é a exigência dele e consenso de todos preservar a cultura, questão fundamental para a sobrevivência. Outra prática é fumar o petinguá, fumo nativo por meio de um cachimbo artesanal. A língua talvez seja a mais fácil de ser mantida, mas ela revela também uma identidade, ou seja, é muito interessante que os índios continuem falando a sua língua. Os índios aqui de Mato Preto reivindicam mais de 4 mil hectares, área que engloba os municípios de Erebango, quase a totalidade de Getúlio Vargas e parte de Erechim. De acordo com o cacique, o governo federal fez no ano passado uma proposta de 650 hectares. Seria esse espaço que segue ao lado e atrás do acampamento. Como o agricultor se sente hoje, a gente sabe, né, que estão bastante apreensivos e também a gente corre muito riscos, né, que a gente não quer entrar nesse conflito aí de índio estar se matando com agricultores. Eu acho que isso, principalmente dentro da cultura guarani, isso não se leva, né, assim, não se pensa em fazer isso. Né? A 90 quilômetros daqui fica esse outro acampamento indígena, só que da etnia Caigangue. Estamos em Campo do Meio, próximo ao município de Mato Castelhano, cerca de 20 quilômetros de Passo Fundo. Região com muita historiografia sobre ocupação e ataques de índios a tropeiros no século XIX. Os índios lutam por 36 mil hectares, em uma extensão de 25 quilômetros. No norte do Rio Grande do Sul, ao todo, são em torno de 100 mil hectares que estão sendo reivindicados pelos grupos indígenas. São em torno, então, de 13 grupos que estão instituídos com processos administrativos em questão e mais em torno de 18 grupos que estão reivindicando a expansão ou prolongamento da reserva já constituída. O acampamento é grande. Vivem aqui 98 famílias, cerca de 380 pessoas. As famílias estão acampadas há mais de 5 anos. A maior conquista dos indígenas foi essa escola. Construída pelo governo do estado para atender 137 alunos, ela proporciona trabalho para 9 professores. Aqui no acampamento indígena Caigangue, em Campo do Meio, próximo a Gentil, na sala de aula eles encontraram uma maneira alternativa e criativa de conseguir estudar. Por exemplo, os alunos do primeiro e segundo ano estão tendo aula de Caigangue. Já aqui,
As crianças do 3º ano aprendem educação artística. As aprendizagem são boas, né, que nós estamos aprendendo. As crianças estão aprendendo, né, desde pequeno, né. Mas diga, estamos avançando mais, né. A Samira está no 3º ano do Fundamental. Escreve, eu aprendo a ler e eu não sei. E essa aula de educação artística aqui, tu acha boa? Sim. O que tu mais gosta de fazer? Desenho. Recentemente, um grupo de 50 líderes viajou a Brasília para pressionar a União na causa indígena no Norte Gaúcho. Temos antigas ocas, antigo cemitério, né? Tem vários caciques que moraram, coordenaram no passado, aí, né? O cacique Fong, cacique Braga, cacique João Grande. Então, a gente tem essa história de ponta a ponta. Então, a gente tem certeza que no passado foi nosso mesmo. Aí, né? O professor Tedesco pesquisa a cultura indígena há mais de 6 anos. Ele foi a fundo na formação das aldeias e nos hábitos de vida dos índios do Norte Gaúcho. Ele está finalizando o estudo. A obra final vai se chamar Indígenas e Agricultores, Conflitos Agrários no Norte Gaúcho. Não há, digamos assim, grandes conclusões. O que há é um processo conflituoso, tenso, que tem questões históricas que precisam ser levadas em conta, não é, para ambos os grupos. Na região norte do Rio Grande do Sul, esse conflito se manifesta de uma forma muito ampla, muito intensa, com inúmeras questões, digamos assim, que envolvem políticas públicas, políticas de governo, presença ou não de indígenas em determinados locais. Enfim, é um cenário complexo.